Bom, e para a galera aí do Enduro, do Trail, chegou a hora do Enduro da Independência. E já estão abertas as inscrições para a prova que é a mais tradicional do Brasil, que é o Independência Off-Road. E nos 4 dias de competição, os pilotos percorrerão cerca de 850 quilômetros em mais de 23 horas de prova. O percurso começa a 7 quilômetros de Petrópolis, passando por Juiz de Fora no primeiro dia, São João del Rei no segundo, Mariana no terceiro e chegando a Belo Horizonte no 4º dia. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro, na sede do Trail Club de Minas Gerais, que é na rua Levindo Lopes, 333. A 17ª edição do Enduro da Independência, ligando o Rio de Janeiro a Belo Horizonte, será disputada entre os dias 4 e 7 de setembro. Também vai refazer, na medida do possível, o percurso da primeira edição, que recriou a última viagem de Dom Pedro a Minas antes da independência, passando por muitos lugares históricos, em uma espécie de resgate de nossa memória. Serão 4 dias de competição com pernoites em Juiz de Fora, São João del Rei e Mariana. As inscrições podem ser feitas no Trail Clube Minas Gerais, pelo telefone 281-0717 ou então pela internet www.netshow.com.br/tcmg. Enduro. Os pilotos do Enduro da Independência intensificaram treinos nesse final de semana. Aliás, esse foi o último treino antes da prova. É a contagem regressiva para a 17ª edição do Enduro da Independência, que começa no próximo sábado, 4 de setembro, no Rio de Janeiro, e vai terminar na terça-feira, dia 7 de setembro, em Belo Horizonte. O pensamento é um só: trazer de volta o título para Minas Gerais. Estou bem preparado fisicamente. Agora, com o treino com moto é que eu estava parado. Peguei essa moto, pegando hoje a moto. Botei uma semana para adaptar ela, mas acho que dá para fazer numa boa. Vai correr para ganhar? Vou correr para ganhar, mas está difícil, porque tem muito piloto bom aí. Eu, tendo parado esse ano, a última vez que eu andei de moto foi dia 7 de setembro do ano passado. Foi o último dia da Independência. Mas Independência conta muita experiência também. Então acho que dá para ir de igual para igual. Em dúvida de regularidade, a gente vai ganhando os pontos cada dia. No último dia eu saí de lá ganhando e acabei no último dia perdendo. São 4 dias de prova, então eu acredito que é uma loteria, é muito difícil. 74 no segundo ou no terceiro dia, eu não me recordo bem. Eu vinha fazendo as contas e pelo que eu esperava um terceiro ou quarto. Mas teve um PC de surpresa, o pessoal conhecia o caminho e não leram na planilha, né? E foram pelo caminho e tinha um contorno para fazer. E acabou que eu fui um dos poucos que passei no PC e acabei sendo vitorioso por causa disso. A Independência nasceu em 83 e pra gente foi um marco em termos de enduro. Porque naquela época as provas eram muito domésticas e foi a primeira grande prova do cenário nacional, que veio trazer, né, e divulgar a história de Minas para o Brasil todo. O Enduro da Independência percorre, teoricamente, o mesmo caminho que Dom Pedro percorreu quando ele veio para evitar um levante que houve em Ouro Preto. Então ele fez um caminho que é o caminho da Estrada Real, em lombo de cavalo. Até tem histórias aí que eu li em livros, na época nós pesquisávamos sobre isso, para conhecer um pouco da história, e que ele matou até uns 3 cavalos percorrendo isso, porque ele tinha pressa para chegar a Ouro Preto, né, para evitar que esse levante ocorresse contra a coroa na época. Então nós estamos hoje resgatando toda essa história e mostrando para o Brasil inteiro toda a história dessa história de Minas. O Enduro é um barato e os nossos mineiros têm toda a chance de conseguir novamente uma vitória. O Enduro não é uma prova só de velocidade, é uma prova, sobretudo, de regularidade. Contagem regressiva para o Independência Off-Road. Terminaram hoje as inscrições para o enduro mais tradicional do país.
400 pilotos de todo o país vão percorrer a Estrada Real. Foi por aqui que Dom Pedro I passou há 177 anos para acabar com uma revolta em Ouro Preto. Saindo do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, serão mais de 850 quilômetros. Em 4 dias, muita poeira, trilhas e buracos. E para chegar na frente, não basta ter o melhor equipamento. O piloto depende do preparo físico e inteligência para fazer cada etapa do percurso no tempo e velocidade determinados. E este ano, o Independência Off-Road tem sabor de revanche. Os mineiros venceram 15 edições do Enduro. No ano passado, o primeiro lugar ficou com o catarinense Dário Schru. Um desafio maior para quem já conhece muito bem os caminhos de Minas. Graças a Deus eu ganhei a primeira e venho nesses anos todos tentando ganhar mais uma. E vamos estar aí lutando para ver se agora, que está repetindo o primeiro roteiro, se a gente ainda encontra o caminho das pedras e consegue vencer mais uma. A largada do Independência Off-Road será no próximo sábado no Rio de Janeiro. A chegada a Belo Horizonte será no sábado, dia 7 de setembro. O Alterosa Esporte vai trocar figurinhas com o cruzeirense Marcelo Ramos, o americano Boiadeiro e o atleticano Marques, já. Mas antes, vamos abrir espaço, para uma das provas de enduro mais importantes do país. Sol forte, muita poeira e trilhas radicais. As montanhas de Minas viraram locais de treino para os pilotos que vão participar do Independência Off-Road. A largada vai ser no Rio, no sábado, e a chegada na terça que vem, em Belo Horizonte. Os mineiros ganharam as 15 primeiras edições do Enduro. Mas no ano passado foi o catarinense Dário Schru quem chegou na frente. Enduro da Independência, esse sim. Os pilotos de todo o país começam a viver hoje o clima da 17ª edição do Enduro da Independência, a mais importante prova de motociclismo fora de estradas da América do Sul, a partir das 19 horas. Vai acontecer em Belo Horizonte o sorteio da ordem de largada para o primeiro dia da competição, no sábado, que levará os 400 inscritos do Rio de Janeiro a Juiz de Fora. Além dos pilotos mineiros, mais 9 estados estarão presentes à prova. (7 de setembro chegando e vem por aí o Enduro da Independência. Odilon Amaral, aqui em Minas, tem um único piloto que sempre participa, pelo que eu estou vendo, e ele já está pronto? Pois é, pronto a gente pode falar que ele está assim, mas vem treinando, agora só não pode falar que ele está inteiro. Mais uma vez as montanhas de Minas vão ser palco de outra grande prova internacional. Em Belo Horizonte, o engenheiro civil vem acelerando para vencer. Por trilhas, riachos, atravessando cidades históricas, milhares de pilotos passaram os últimos 16 anos escrevendo capítulos do enduro mais tradicional do país. Sobre duas rodas, estes aventureiros estão sempre à procura de novos desafios. Nas 16 edições anteriores, o Independência trocou o percurso várias vezes, se tornou uma competição internacional e no ano passado, pela primeira vez, o mineiro não venceu na categoria principal. Com todas essas mudanças, apenas um piloto participou de todas as provas até hoje. Ele é engenheiro civil, mas nos finais de semana, Olavo corre para as montanhas, acelera, encontra no esporte a emoção que falta no dia a dia. Já quebrei as duas pernas, já quebrei as duas mãos, e é a terceira vez que eu quebro a mão. Já quebrei os dois braços e também as duas clavículas. Só não quebrei a cabeça, graças a Deus. Olavo é repleto também de boas recordações e de casos engraçados.
aquela poeira toda e tinha um mataburro na frente. Nesse mataburro, a hora que eu vi, estava em cima. Aí eu fui frear, caí e quebrei o braço. E para variar um pouco, o Olavo vai correr o próximo Independência, olha só, com um dedo quebrado. Com esse imprevisto do dedo, eu vou fazer a prova. Já defini. Agora as dificuldades, ele que vai me dizer durante a prova. Se vai doer muito ou vai doer pouco. E vou ver até onde eu posso ir. Mas na minha cabeça, eu tô lá. É só a moto agora também não deixar o Olavo na mão. É hora de trilhar os caminhos de Minas. Começa domingo no Rio, o 17º Enduro da Independência, que termina no feriado de 7 de setembro em Belo Horizonte. Uma das atrações da corrida é um veterano que disputou a prova em todos os anos e tem no próprio corpo muitas histórias para contar. Por trilhas, riachos, atravessando cidades históricas, milhares de pilotos passaram os últimos 16 anos escrevendo capítulos do enduro mais tradicional do país. Sobre duas rodas, estes aventureiros estão sempre à procura de novos desafios. Nas 16 edições anteriores, o Independência trocou o percurso várias vezes, se tornou uma competição internacional e no ano passado, pela primeira vez, o mineiro não venceu na categoria principal. Com todas essas mudanças, apenas um piloto participou de todas as provas até hoje. Ele é engenheiro civil, mas nos finais de semana, Olavo corre para as montanhas, acelera, encontra no esporte a emoção que falta no dia a dia. Olavo é repleto também de boas recordações e de casos engraçados. Aquela poeira toda e tinha um mataburro na frente. Nesse mataburro, a hora que eu vi, estava em cima. Aí eu fui frear, caí e quebrei o braço. O médico proibiu, em Lafayette, de eu continuar a prova. Como era prova de duplas, e meu parceiro era Aloysio, nós entramos num acordo em o nosso acompanhante, que dirigia o nosso carro de apoio, entrasse no meu lugar na prova. Só que ele era muito maior que eu, tanto em altura como em largura, e em pé também. O que nós fizemos, colocamos ele dentro da minha roupa. Você não acredita, a bota soltou a sola, que o pé dele não cabia. Então ele sofria tanto e a pressão era tanto, soltou a sola da bota. Tiramos o 15º lugar, que era a última colocação que recebeu o troféu. Esse foi, é o primeiro Independência. Já quebrei as duas pernas, já quebrei as duas mãos, já quebrei os dois braços e também as duas clavículas. Só não quebrei a cabeça, graças a Deus. E para variar um pouco, o Olavo vai correr o próximo Independência, olha só, com um dedo quebrado. Com esse imprevisto do dedo, eu vou fazer a prova. Já defini. Agora as dificuldades, ele que vai me dizer durante a prova. Se vai doer muito ou vai doer pouco. E vou ver até onde eu posso ir. Mas na minha cabeça, eu tô lá. É só a moto agora também não deixar o Olavo na mão. Estamos de volta. O Enduro da Independência está completando 17 anos, agora em 99. E a prova de Enduro é a prova de Enduro mais tradicional do país. E agora está com um novo nome aí, Independência Off-Road. Este ano tem a sessão Revival. As trilhas serão as mesmas de 17 anos atrás, passando pelo caminho do ouro, a Estrada Real. Para falar mais sobre a Independência Off-Road, a gente está aqui no programa Tribo com os pilotos, nada mais, nada menos, tricampeão da prova, André Tofani, né? E também o vice-campeão em 98. Aliás, você é o campeão de 98, né? Vice-campeão de 98. Você, aliás, esse ano é um ano da revanche pra você também, não é não? Esse ano nós vamos tentar de novo com mais força, pra ver se não fica na beiradinha. Não é só pra você também, é pra todo mundo, né? Pra todos os mineiros. Então, detalhe também, a gente tá com o Roberto Marcos Ferreira aqui, o primeiro campeão do Independência em 83, quando começou tudo aí. Quando começou essa história toda, nós já estávamos lá.
E de lá até agora, correndo atrás, ver se consegue mais uma, tá difícil. Você falou que desses todos aí, você só deixou de participar, que ano que foi? 92. 92 você não participou? Não participei, eu estava fora do país? Do esquema do esquema de moto e tal. Aí fiquei meio fora. Agora eu resolvi voltar mesmo esse ano, porque o André deixou a peteca cair o ano passado e entregou pro catarinense lá, né? Então, sempre foi a hegemonia dos mineiros, em todas as 16 versões que já tiveram. 16 não, 15 versões, só deu mineiro. E agora nós estamos, o ano passado, infelizmente, nós deixamos os Catarina ganharem, né? Então quer dizer que esse ano seria a revanche mesmo, assim? Esse ano nós estamos aí, a turma está animada, está com orgulho ferido, tentando retornar a Minas a coroa da liderança do enduro no Brasil. Roberto, vamos voltar em 83, que é o seguinte, a ideia era trilhar os mesmos caminhos que Dom Pedro, né, que Dom Pedro I fez para do caminho Rio de Janeiro, Minas Gerais. Da Corte até Ouro da Preto. Corte até Ouro Preto. Isso em 83 estava completando 161 anos e tal. Na época eles gastariam o quê? Gastavam 15 dias, 16 dias. 16 dias. Montado no cavalinho. Não era um cavalo só não. Porque na época que foi lançado o Enduro da Independência, era uma prova inédita em termos de durabilidade, de duração, né, até. Porque seriam 4 dias e nós estávamos acostumados com essas provinhas domésticas aqui no quintal de casa. E agora, com um negócio novo, foi que o negócio teve a Rede Globo, entrou de sola no negócio, com uma divulgação fantástica, e a coisa surpreendeu. E na época eu era concorrente, eu corria por uma equipe concorrente do patrocinador. A Honda patrocinava e eu era Yamaha. Então havia aquela responsabilidade do patrocínio, tudo isso. Então nós tratamos de pesquisar. E como era uma coisa desconhecida, esse negócio de prova com roteiro desconhecido, uma prova longa, e nós procuramos traçar o que foi esse caminho de Dom Pedro. Então eu ainda me recordo bastante dessa pesquisa, né? Eu lembro, por exemplo, que Dom Pedro veio com uma tropa de cavalo e veio matando os cavalos. Ele vinha dando que o cavalo conseguia andar. E no final lá, mesmo ali em Ouro Branco, aí tem uma serra que se chama Serra Mata-Égua, em função que ele passava pela Estrada Real ali por Ouro Branco, chegando em Ouro Preto. Só nessa serra ele matou 3 cavalos para subir e conseguir chegar aqui para evitar uma rebelião que estava se formando em Ouro Preto. Então a coisa tem um fundo assim, esse lado histórico. Tem uma história, né? Muito legal. E na época nós pesquisamos porque não sabíamos o que era. E hoje trocaram os cavalos pelos pilotos, o pergaminho pelo computador que estava começando. Cada cavalo por um monte de cavalo na motocicleta, né? E agora o detalhe é, o seguinte, vocês gastam, por exemplo, 4 dias para fazer esse percurso, que na época ele gastava uns 15, 16 dias. 15, 16 dias direto e... É lógico que o Enduro ele passa por trilhas que talvez procurando criar uma certa dificuldade para que possa avaliar também a performance do piloto e da motocicleta, né? Dom Pedro veio por um caminho muito mais fácil, muito mais tranquilo, que é o caminho da Estrada Real. Nós passaremos por esse caminho também, mas obviamente aproveitando trilhas laterais e esticando mais um pouco o caminho. Né? Como você vê, televisão é ilusão. Ele acabou de adentrar aqui, Guilherme Campos. Tudo bem, Guilherme? Joia. Tricampeão. Isso aí. Você era o único, né? O único tricampeão. Ontem eu estava até discutindo isso. Quem já ganhou 2 vezes, acho que foi o Romeu Valadão, foi o único, né? Não, o Erício. 3 vezes. E dessa vez você está buscando o Tetra mesmo? Vai atrás do Tetra? Estou buscando o Tetra. Quer dizer, estou buscando, ano passado estava buscando também, mas é sempre bem difícil, né? Eu acho que não tem favorito nessa prova. Uma prova que você tem 20, 30 pilotos em condição de ganhar. Eu estou parado há 1 ano, a última vez que eu andei de moto foi justamente na Independência do ano passado, dia 7 de setembro, mas aqui, quer dizer, estou em condição também de buscar o título aí. Agora, uma curiosidade assim, que muitas pessoas participam e tal, e eu estava até comentando com a rapaziada aqui, que é o seguinte, esse ano é o ano da revanche mesmo, assim, né, para os mineiros, porque os mineiros ganhavam, papavam todas, né, durante 15 anos, aí vem um catarinense aqui, levou esse título aí, tá todo mundo, acho que de repente você querendo Tetra, é um sonho de todo mundo, mas todo mundo quer esse sonho, né, Roberto? Todo mundo quer esse sonho. Lógico, todo mundo gosta de participar, é muito importante a participação, porque o Enduro, ele tem o lado interessante dele, é que é uma incógnita, você não sabe como é que vai ser a prova, você não conhece o roteiro, você conhece basicamente a linha, mas as trilhas você não conhece, são sempre trilhas inéditas, né? Como ontem mesmo teve um briefing da direção de prova no sorteio, e eles mesmos comentaram que nunca teve Enduro com tanta trilha inédita quanto vai ter esse ano.
Então, é uma coisa, pode chover, muda tudo, e pode um cara agarrar na frente e atrasar, e aquele negócio, o enduro ele é gostoso por isso, é aquele negócio do desconhecido, você superar o desconhecido. Não é aquele negócio que você está fazendo suas trilhinhas aqui em Vale do Horizonte, que você sempre passa nas mesmas trilhas, com a mesma dificuldade, não é aquele negócio não. O enduro tem essa vantagem, você vai e não sabe o que está te esperando. Por exemplo, o primeiro enduro mesmo foi um enduro que surpreendeu lá chegando em Santos Dumont, passando por oleoduto lá, choveu, tá? Uma trilha ficou, para aquela época, né? Porque de lá para cá as motos evoluíram bastante, os pilotos também, acredito eu. O pessoal agarrou, teve gente que o exército teve que buscar de madrugada lá, porque não tinha jeito de passar. Virou um quiabo, era um negócio, você descia um morro, chegava lá embaixo, tinha outro morro para sair. Não voltava e nem ia para frente. E chuva em cima, teve que patrulha do exército... Mas nem por isso parou, né? Quem passou, passou. Quem chegou de madrugada chegou. E o enduro sempre tem essas coisas. Por exemplo, essa época está muito seca, a poeira atrapalha demais. Então larga de 15 em 15 segundos. Então não dá tempo da poeira baixar e já tem moto querendo passar. E você, esses 15 segundos, não dá para você manter. Então se o cara começa a atrasar e você chegar nisso, às vezes é muito arriscado. Então essas coisas é que fazem o enduro, aquele esporte emocionante, aquela coisa, como eu disse no primeiro enduro, aquela doce loucura, né? Aumentou o número de participantes esse ano, até porque também entrou uma nova modalidade aí, né? Que é o tanto que até mudou o nome, não foi por isso? Aumentou, em relação ao ano passado, aumentou, tá? A característica do enduro é diferente de quando começou, porque antes todas as categorias eram em dupla, tá? As motos eram nacionais? As motos nacionais e tal. Hoje, como já não, só, se não me engano, a última categoria, a Júnior, que é em dupla, e as over 50, né? Como é que é? Pais e filhos. Alguma coisa assim que é em dupla. Tem over 40 também, se não me engano? Então foi limitado em 400 números esse ano, tá? E nós já tivemos prova com participação de mais de 800 pilotos. O primeiro enduro mesmo, nós tivemos 800. É aquela coisa inédita, tá? Hoje nós vivemos uma crise econômica no país que está aí sem dúvida alguma, isso atrapalha bastante também, porque os gastos com a prova dessa são bastante elevados, em função de ter que pagar hotel, apoio. A mesma reforma de moto, né? O pessoal hoje não está com aquela bola toda, troca a moto todo ano. Claro. Então na hora que pega uma moto já sambadinha de um ano, para fazer uma reforminha, você já gasta aí 1.000 prata e o negócio é apertado. E essa... Pois não, você queria completar? Eu acho que cresceu o número em relação aos últimos 5 anos, eu acho que é a prova que tem mais participantes. São 400, acho. Só limitaram em 400 e tem gente fora ainda, né? Tem mais gente que o ano passado e muita gente na fila. Agora, como é que entra o quadriciclo aí? Esse seria o grande motivo da mudança do nome, Independência Off-Road? Não, o quadriciclo vai sair de Mariana para cá, o último dia, né? E ele tem trilhas específicas, ele não passa em cavas, ele não passa em terrenos inclinados, né? A trilha tem que ser uma trilha mais específica, com dificuldades também, lógico, mas ainda é um esporte que está começando, não tem grande número de participantes, né? Não sei quantos participantes tiveram esse ano. Não, parece que esse ano foi até surpreendente. Parece que eram 30... Não, peraí. 30 vagas, assim, não sei, já tem 20 inscritos, assim. Interessante. Então, para mim é novidade. É isso mesmo. Eu gostaria até que tivesse um independente de carro também. Como tem no Rally dos Sertões, por exemplo, você tem a prova de carro. Mas é um verdadeiro rally, não é não? Se você pode analisar bem, é um verdadeiro rally. Tem uma característica diferente que o Enduro Independência, ele passa... O Rally do Sertões, ele passa em estrada que passa moto e carro. E ele é mais velocidade, né? Ele é mais... tem muita trilha que não passa, nem o quadriciclo, que é um carrinho pequenininho, passa. Então, teria que fazer 2 roteiros para comportar isso, mas seria uma... Mas o Independência esse ano vão ser 2 roteiros, porque, pelo que foi dito ontem, a quantidade de trilha que vai pegar no último dia, né? São trilhas inéditas de Ouro Preto para cá, bastante. Então, se a trilha, provavelmente o quadriciclo não acompanha. Roberto, você está falando porque ontem foi decidido, não sei. Segunda-feira vocês já tiveram um encontro de cara assim, para dar a partida para poder rolar o Independência Off-Road, né? Que é, por exemplo, encontrar, saber, por exemplo, passar para a moçada que vai participar do Enduro, assim. Tipo um briefing. O briefing. Foi ontem. Ontem, na quarta-feira. Na quarta-feira. E o briefing explicando mais ou menos por onde vai passar, as dificuldades que vai ter. E são várias dificuldades, sem contar os PCs, né? Que é o posto de controle. Esse posto de controle, que se você passar por ele batidaço, você perde 1.800 pontos, é isso mesmo? Se você não cumprir o roteiro da prova, ou passar com mais de 15 minutos de atraso,
você perde os 1.800 pontos. Quer dizer, então você não pode perde adiantar ponto por 1 segundo, cada segundo de atraso você perde 1 ponto. Se você bancar o esperto e acelerar, se você passar adiantado, porque você não sabe onde estão esses postos, né? Esses postos estão escondidos na trilha, algum ponto que você não sabe aonde, que vão verificar se você está dentro daquela média estipulada. Então, se, por exemplo, coloca lá uma média de 50 km por hora, por exemplo, né? Se você tem que manter aqui, não interessa se tem rio, se tem buraco, se tem pedra, se tem gente caída, se não tem. Então é aquele negócio, você atrasa um pouquinho num lugar, acelera no outro e vai mantendo uma média. E de uma hora para outra você encontra um posto de controle. Esse posto de controle vai fazer a avaliação por cada segundo. Então você perde 1 ponto por cada segundo. Agora, se você passar adiantado, você perde 3 pontos por cada segundo. Quer dizer, você não pode adiantar, você não pode atrasar, não coisa pode meio nada, o negócio é em cima. Você não pode pensar nos filhos ou na namorada em casa. Você tem que ficar concentrado ali, porque um vacilinho que você der é 5, 6 pontos que praticamente te joga 2, 3 posições para trás. E como você não tem aquele corpo a corpo, não é um esporte que você está brigando direto ali, eu com o André, com o Guilherme. Não é aquela coisa de quem chega primeiro, Você né? corre contra você mesmo, o ideal seu. Então você tem que concentrar e aquilo é que é importante, aquela concentração, não pode pensar nos filhos, na mulher, na namorada, não pode pensar em nada. É enduro, na trilha, e saber levar a moto, tem que conservar a moto, não é sair batendo a moto para tudo, porque senão a moto também não chega. Né? Então tem tudo isso, tem que dar sorte, né? Porque às vezes o cara vai com tudo em cima, tudo belezinha, erra um caminho, pega um cara encalacrado num lugar que não tem jeito de passar, e vira aquela nhaca que... É tudo na matemática também, não é aquela coisa, por exemplo, o cara passou primeiro na e ganhou, não tem nada disso, né? Não é. Hoje matemática não é muito matemática, não. Já foi assim quando não eram desenvolvidas as máquinas de navegação. Hoje nós temos praticamente verdadeiros computadores que indicam para o cara se ele está 1 segundo adiantado, 2 segundos adiantado, ele só tem que manter ali. Mas como às vezes a máquina fala assim, acelera meu, ela te cutuca ali, acelera meu, e não dá, aí você começa a atrasar. Então, vai muito da habilidade. Vai muito da máquina também, você deve a máquina hoje já, todo mundo tem, a planilha já vem até calculado. Então, você consegue fazer a leitura ali, estou atrasando, mas não adianta. A mão está trancada, você está acelerando, mas não está vindo. Então, não adianta. Mas é meio fundamental. Hoje a máquina, quer dizer, você perde a máquina, depende muito do tipo de prova também. Você tem provas que são mais de precisão, onde a média fica fácil de fazer. Então, qualquer atraso ali, 10 segundos, às vezes já é um grande atraso no PC. Nesse tipo de prova, a máquina é fundamental. Você perde a máquina, você fica meio desorientado. Já outras provas, onde chove, fica difícil cumprir a média, às vezes você anda ali atrasado 3, 4, 10 minutos e ainda está bem colocado. Então, aí a máquina já não importa tanto. É mais acelerar mesmo e tentar chegar e cumprir aquela média. Nós temos umas imagens aí, a gente podia mostrar um pouco e comentar por cima dessas imagens. Até que eu queria também que o Roberto, que você falasse, mudou muito de 83 para cá, claro, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que mudou, como é que é, e a gente vê as imagens e todo mundo ficar comentando em cima. E dá pra ser? Vamos soltar as imagens? Tá, vamos ver lá. Quem tiver afim, pode ficar à vontade, pode falar. Vamos aprender um pouco sobre enduro. Isso aí seria onde? Isso aí seria a partida? Como é que é isso aí? Essa prova é do ano passado? Ou é... Essa prova é do ano passado. Essa prova, acredito eu, que é do ano passado. O que mudou de 83 para cá, assim? Você falou planilha, essa coisa toda, computador, que antigamente tinha o quê para poder medir esses negócios? Antigamente a coisa era mais matemática. Você tinha que fazer as tabelinhas, tinha que saber navegar, vamos dizer assim. Era um rally, porque as médias não eram tão altas, as motos também não tinham recursos como tem hoje as motocicletas em termos de resistência, de aceleração, motores. Antes a gente andava era de TTzinha e olhe lá, e se não andasse de TT 125, né? E agora tem as motos importadas e tudo. Agora são também, as né? melhores motos do mundo, estão aqui. É mesmo? Hoje nós não devemos nada, nós temos equipamento de ponta. É o mais tradicional do país, esse enduro, não é? Esse é o mais tradicional. Hoje, buscando, porque essa é a regularidade. Nós temos também o enduro, o Rally dos Sertões, que é uma prova de mais velocidade, mais estrada, é uma prova até mais longa também, busca mais aquele estilo Paris-Dakar. Esse não, esse aqui ainda tem aquele um pouco de poesia, de enduro mesmo, né?
Tem um lado interessante que você ter pilotos de todo o Brasil, quer dizer, você encontra gente, só encontra no Independência, tem gente do Amazonas, do Pará, do Sul, do Rio Grande do Sul, quer dizer, tem um número grande de pilotos, você acha representantes de todos os estados aí. Agora tem aquela coisa também, são 4 dias, mas tem um dia que é mais puxado que o outro, entendeu? Tem. Normalmente o primeiro dia é mais tranquilo, e agora depende da chuva, né? Vamos torcer aí. Mas será que vai chover? O endurista gosta de quanto mais lama, melhor. Ah, é? Isso todo mundo gosta. Complica para todo mundo, mas ali é que separa os homens dos meninos. Né? Então isso é importante. Aliás, pelo que eu estou sabendo aí... Pois não, André? O segundo dia vai ser o mais difícil, porque vamos começar Saindo às 6 horas da manhã e vai ter gente andando até 6 horas da tarde. É o mais longo. E esse ano também parece que, não sei se a gente pode falar assim, igual você falou dos meninos, dos homens e tal, mas parece que são 117 novatos aí esse ano. Mas o intuito que eu falei de separar os homens dos meninos é no sentido figurado, né? Que separa os bons dos ruins, ali. Não é questão só de não, idade, claro. Não. Mas você acha que os novatos, assim, independente de qualquer coisa, mesmo que o novato não vai pegar rabo, não? As médias deles são bem inferiores à média da categoria Master. Né? A categoria Master, ela anda com quase que 10 a 15% mais alta do que a da Sênior, que anda 10 a 15% mais alto que a outra. Ou seja, é quase que o dobro, né? Nas trilhas. Agora o pessoal de trás pega as trilhas mais detonada, né? Mais detonada, mas também toda marcadinha, não tem erro de roteiro. Se bem que agora inventaram esse tal de balaio, né? Que a trilha vem, repete de novo, você entra, só que em vez de, na segunda passagem, em vez de você entrar para a esquerda, você entrou numa trilha da direita, e vira aquela confusão, e o negócio é complicado. Não, lá atrás, na categoria novata, às vezes a trilha mais marcada é a errada, porque o povo já foi, já voltou várias errou, né? Errou o caminho, quebrando a cara e tal. E quem vai e erra no caminho tem que voltar, então você passa 2 vezes ali. Então, às vezes, a trilha mais marcada é essa, é a errada já. E também a falta de experiência, né? Você pega, por exemplo, o Gui, o André, são pessoas que já fizeram aí provavelmente mais de 500 provas nessa vida toda. Eu lembro do Gui menino, né? Menininho e tal. Tricampeão já, né? A gente falava assim, esse menino ainda vai ser bom. E foi, né? E tá sendo bom aí, 3 vezes campeão aí, quer dizer... Então era meu ídolo. Ah, é? Eu comecei com 13 anos, o Beto era assim. Hein? Então abre seu olho, porque Santos você tá, né, Betão? Então, tá esse ano eu resolvi voltar, eu tive que correr na categoria sênior, né? Pra dar um refresco. Quais são as categorias? Nós estamos falando de categoria Master, a Master é Sênior. A Master Sênior, a Novato e a Júnior, né? Júnior é aqui de entrada, não é isso? Pais e filhos, que a gente até comentou aqui. É novato, júnior... Over 40. Vamos chamar as categorias normais, assim, de piloto, tá? Seria a júnior, a novato, júnior, depois vem a sênior e vem a master. Quando você atinge 35 anos, você sendo master, você pode voltar para sênior. Eu, por exemplo, quando eu atingi 35 anos, eu voltei. Eu fiquei correndo aí praticamente quase 8 anos de sênior. Mas agora, como a minerada perdeu o braço aí para os Catarina, essa é brincadeira. Não, claro. Mas no fundo, rolou uma tristeza no pódio, no dia da entrega, porque o cara catarinense, cara de fora, papando um título aqui que pertencia a gente há 15 anos, a coisa, né? Lógico, essa minerada... Essa meninada, hoje eu estou quase 50 anos, fazendo 49 anos, essa meninada acelera mais, eles são mais irresponsáveis do que a gente, que já tem filho quase da idade deles, né? Então, mas a gente anda porque, às vezes, o enduro pode ser decidido por experiência. Tem hora que vale essa experiência, que é a hora do roteiro, né? Andar igual eles andam, é lógico que a gente não tem mais essa garra e essa competência que eles têm, não. Para acelerar, eles aceleram mesmo. Mas não é só isso, né? O enduro tem muita estratégia, porque esse negócio de você ter que andar exatamente na média, às vezes é impossível, porque às vezes você tem a média... 50, por exemplo. Às vezes você tem uma estrada e a estrada vira trilha. Então na estrada é fácil você manter. Na trilha, às vezes tem um buraco, você não tem jeito de passar no buraco a 50 km por hora. Então às vezes vale um pouco você arriscar, adiantar um pouquinho, dependendo do trecho, mesmo sabendo que você pode pegar um PC ali, perder muito tempo, perder ponto adiantado, mas vale a pena para você tentar chegar na frente e conseguir cumprir aquela média numa trilha difícil. É importante também medir o limite, o seu limite, né? Porque às vezes você está muito atrasado, vai arriscar demais. Em vez de perder alguns pontos, você vai perder a prova, vai levar um tombo grande, estragar uma outras coisas. Esse tipo de coisa vai muito da experiência. Você começa a ficar muito macaco velho no negócio, é quando você começa a perder prova, você arrisca demais.
e arriscando muito em termos de adiantar e não sei o quê, você toma 3 pontos por segundo. Então esse negócio é um perigo, você não sabe. Você Mas tenta, esse que é o barato, né? Esse é que é o legal. Você tenta descobrir o que o organizador da prova está querendo, como é que ele está colocando os PCs. Se os PC tem aquele PCzinho antes do sufoco, ou se está tudo depois do sufoco. Então você olha, a média vai ser baixa ali, então vai ser sufoco. Sufoco é um lugar difícil de passar, tá? Que a gente passa um sufoco. Danado, né? Fala uma coisa aqui, existe também uma cumplicidade muito grande das cidades que vocês passam ali. Por exemplo, a primeira vez em 83, aposto que quando vocês passavam nessas cidades, assim, o pessoal fala, que é isso? Estamos sendo invadidos. Aos ETs aí, estamos sendo invadidos, é hoje. E já virou uma tradição nessa cidade. Tanto que esse ano vai ter o off-road online, não vai? Vai ter um esquema de sorteio em cada cidade que nós passarmos. Vai ter um sorteio do computador, que é um dos patrocinadores do evento. Estão dando. Mas é muito, desde o primeiro Enduro, é muito gratificante você passar nesses lugares. Tá? Que são o nosso momento de ídolo, né? A gente passa ali, aquilo para eles é como se fosse um extraterrestre passando. Então nós somos ovacionados, que é um negócio bonito, você passa assim, pessoal todo com bandeira, principalmente que é época de 7 de setembro, então né, a gente passa no meio da parada da cidade do interior, né? Então vai, o pessoal já está esperando, né? Opa, hoje você ganha bilhete, ganha flores, então tem muita coisa que conta assim, você vai guardando recordações muito agradáveis desses enduros. Eu faço o enduro com muito prazer. Por exemplo, eu também, igual o Guilherme falou, eu só fiz praticamente o Enduro Independência no ano passado, e para esquentar a mão, o braço, para esse Enduro aqui, eu fiz mais 2 provas. Mas o prazer mesmo é fazer um Enduro igual a Independência, porque é uma prova que você guarda boas recordações. Agora a gente está falando, por exemplo, matemática, que é a pancada de coisas que envolve, a máquina está bem preparada também, né? Você está com uma moto legal e tudo, mas tem também o lado do homem também, que é a parte física. Como é que é essa preparação? Você falou de ter braços, como é que é isso? Você tem que treinar durante um bom tempo? Como é que é essa dedicação? A pessoa que realmente está com disposição para vencer, que entra com aquela garra de vencer, ele tem que fazer um condicionamento físico, ele tem que estar preparado para aguentar 12 horas praticamente em cima de uma motocicleta, tá? Isso é pesado, você dá cãibra, a tensão é muito grande, porque você não para de concentrar. Então o problema é essa mistura de esforço com a concentração. Isso, se a pessoa não tiver um condicionamento físico adequado, tá? Vai passar aperto. Já vi muita gente parando, com problema de estiramento, cãibra. Então, eles aqui, ó, que estão bom para poder falar sobre isso, porque eles entram mesmo. A gente entra muito para parar, para chegar no neutralizado, tomar cerveja. E curtir mesmo. É uma curiosidade, assim, eu não sei se estou certo, mas cada dia, acho que são 7 horas e 30 minutos, assim, em cima da moto? Varia. Acho que no total daqui uns 23, quase 24 horas. Meia, tem dia que são 6 horas, acho que menor dia. E pra gente que é da categoria Master, para os novatos, que tem uma média um pouco mais baixa, acho que tem dia de 10 horas e meia, é o maior dia. Bom, só dando toque também que todos os dias, que é o legal, existe uma festa também, a confraternização da moçada, que todos os dias parece que vai rolar show do Léo Pérez e do Elétrica também, né? Todas as noites, nas paradas, São João del Rei. Claro, isso é bom, não tá sabendo. Você tá não? Então fique sabendo, o Elétrica e o Léo Pérez vai descer o pau lá. Vou levar um boné bonito. Isso aí. Agora, vamos dar um toque na moçada, até para previsão da chegada meio-dia aqui no Mega Shopping. Parece que é meio-dia, né? Meio-dia, por aí. Mas o show só deve começar mesmo, as festividades, a entrega dos prêmios, quando chegar o último piloto, independente do horário, né? Tem que fazer a apuração toda no computador e aí depois é proclamado, então, feita essa... Se bem que os resultados são diários, né? Diariamente você fecha a prova e classifica os pilotos por cada categoria. Aí no final dos 4 dias, soma-se os pontos dos 4 dias. Então, às vezes, no último dia já sabe quem é o vencedor, quer dizer, já sabe quem são os 2 ou 3 principais candidatos. Já vai dando aquela, né, divulgando e mostrando quem que é bom, você já começa a crescer o olho no cara. Você já imaginou, você foi o campeão do primeiro Enduro e ser o campeão do último? Nossa Senhora. Do último, assim, espero que não seja o milênio, último, né? Claro, o último do milênio. O último do milênio, já pensou isso aí? Mas agora, para mim, também, esse provavelmente é o último Enduro que eu entro assim com uma vontade ainda de ganhar. Porque daqui para frente eu vou fazer com o meu menino. Eu já estou com um menino de 11 anos de idade aí. Está treinando mais ou menos? Estou treinando. Então, de pai para filho mesmo, né? De pai para filho, e se Deus quiser, vou fazer um Enduro, 2 com ele, acompanhando e depois entregar para Deus, né?
Ô, gente, eu desejo para vocês muita sorte ao André, que ano passado ele está com o segundo lugar engasgado, que a gente sabe, deve estar engasgado realmente com esse segundo lugar. O Roberto, que venceu o primeiro Enduro da Independência, que agora mudou de nome, que a gente falou aqui no decorrer do programa, que agora chama Independência Off-Road. E o Guilherme, que 3 vezes tricampeão, né, do Enduro da Independência, e esse ano vai tentar o Tetra. Desejo para vocês muita sorte, muita coisa boa. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E tudo de bom. Tem algum toque para dar para a galera aí? Não, só que o pessoal quiser comparecer, que é muito bom a gente chegar e ver o povo que está lá esperando a gente, que vá no BH Shopping. Terça-feira? Na terça-feira, dia 7. E vai lá prestigiar a chegada do Enduro. Então tá. Valeu Guilherme, valeu André, Roberto, prazerão, tudo de bom, muita paz, muita coisa boa. Vamos dar um giro, a gente volta com o programa Tribo, não sai da tribo, a gente já volta, segura aí. Um feriado para percorrer os caminhos de Minas Gerais. Começa neste fim de semana no Rio o 17º Enduro da Independência e termina terça-feira em Belo Horizonte. Uma das atrações da corrida é um veterano que disputou a prova em todos os anos e tem no próprio corpo muitas histórias para contar. Por trilhas, riachos, atravessando cidades históricas, milhares de pilotos passaram os últimos 16 anos escrevendo capítulos do enduro mais tradicional do país. Nas 16 edições anteriores, o Independência trocou o percurso várias vezes, se tornou uma competição internacional e no ano passado, pela primeira vez, o mineiro não venceu na categoria principal. Com todas essas mudanças, apenas um piloto participou de todas as provas até hoje. Ele é engenheiro civil, mas nos finais de semana, Olavo corre para as montanhas, acelera, encontra no esporte a emoção que falta no dia a dia. Já quebrei as 2 pernas, já quebrei as 2 mãos, é a terceira vez que eu quebro a mão, já quebrei os 2 braços e também as 2 clavículas. Só não quebrei a cabeça, graças a Deus. E para variar um pouco, o Olavo vai correr o próximo Independência, olha só, com um dedo quebrado. As dificuldades, ele que vai me dizer durante a prova, se vai doer muito ou vai doer pouco. E vou ver até onde eu posso ir. Mas na minha cabeça, eu tô lá. É só a moto agora também não deixar o Olavo na mão. Escuta, mas nem precisa quebrar a cabeça. Ele é a maior cabeça dura, né? Enduro. O Independência Off-Road começa amanhã com largada no Rio de Janeiro. Serão 855 quilômetros até Belo Horizonte, disputados em 4 etapas. A primeira, de 170 quilômetros, é entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. A segunda, já no domingo, são 280 quilômetros entre Juiz de Fora e São João del Rei. A terceira, na segunda-feira, são 255 quilômetros entre São João del Rei e Mariana. E a quarta e última etapa, disputada então na terça-feira, 7 de setembro, 150 quilômetros de Mariana a Belo Horizonte. Enduro da Independência mudou de nome. Passou a chamar Independência Off-Road. E a 17ª edição da prova começou hoje. 430 pilotos vão encarar 850 quilômetros de trilhas do Rio de Janeiro até Belo Horizonte. A chegada vai ser na terça-feira, em frente ao BH Shopping. Foi dada a largada para o Enduro da Independência. 400 pilotos partiram hoje do Rio de Janeiro para 4 dias de aventura até Belo Horizonte. São 852 quilômetros, 399 homens, uma mulher. Bendito ao fruto. 15 anos já de Bendito ao fruto. Motociclistas de futuro, pais e filhos, como Volney e Volney Júnior. Quando um cai, o outro ajuda. Vamos ver quem vai cair mais dessa vez. O último Independência do Milênio vai repetir o percurso do primeiro Enduro, de 1983. São 17 anos de competição, de aventura, de figuras incomuns.
Deixa guardadinho, bem guardadinho pra você, da Bahia do Cacau, ainda um pouquinho que resta da Bahia. Um pouquinho que resta. Isso aí ajuda na hora de correr? Isso ajuda, rapaz, isso aí dá uma sustância arrumada. É puro, cacau puro, baiano retado. Por que esse chifre aí? Rapaz, todo baiano tem uma tendência, a gente que fica pertinho de Porto Seguro, o risco é muito grande. Gente estranha, gente normal. Quem compete mesmo pede água. Quando não chove, fica uma prova muito fácil, fica nivelado por baixo e a chance de quem tá melhor diminui, né? A largada é num shopping na zona oeste do Rio. De lá, os pilotos aproveitam o asfalto e aceleram pelos túneis e pela orla. Serão 4 dias de enduro até a chegada no dia 7 em Belo Horizonte. Por hora, lá vão eles, ultrapassando a paisagem. A 17ª edição do Independência Off-Road já começou. A largada foi no Rio de Janeiro. A prova termina somente na terça-feira, 7 de setembro, em BH. No final de semana que passou, pilotos intensificaram o treinamento e o assunto entre eles era um só: trazer o título de volta a Minas Gerais. Pilotos mineiros em contagem regressiva para a 17ª edição do Independência Off-Road. Eles saíram cedo de casa e aproveitaram o último sábado e domingo antes da prova para treinarem e fazerem os últimos acertos nas motos. Essa última semana é importante para a gente ver como que a moto está andando nesse terreno. O terreno está com muita poeira, está bem difícil de andar. E fica sempre aquelas coisinhas de última hora para acertar, suspensão, carburação. A gente tem que fazer sempre em cima da hora mesmo, para estar na mesma acerto, vai ser a prova mesmo. O último treinamento foi nas trilhas em Macacos, região metropolitana de Belo Horizonte. Pilotos se prepararam muito com a expectativa de enfrentar os 4 dias de prova e percorrer um percurso superior a 850 quilômetros. Somente o piloto que estiver com bom preparo físico, tiver controle emocional e uma moto afinada, vai conseguir enfrentar todos os desafios da mais tradicional prova do país no motociclismo off-road. Preparação física até que tá legal. Eu tenho andado de bicicleta esse ano, desde o começo do ano. Estou bem preparado fisicamente. Agora, com o treino com moto é que eu estava parado. Peguei essa moto, pegando hoje a moto. Botei uma semana para adaptar ela, mas acho que dá para fazer numa boa. Após o intenso treinamento, os pilotos reuniram-se com muita animação no Bar do Marcinho, ponto de encontro dos enduristas. O bate-papo entre eles era um só: trazer o título de volta a Minas Gerais. Este ano, o Independência tem sabor de revanche. Em 16 anos de realização da prova, pilotos mineiros venceram 15 vezes. Vai ser um ano de revanche. Esse ano nós vamos tomar de volta o título. A vitória deixou de ser de Minas pela primeira vez no ano passado, quando o catarinense Dário Scru quebrou a supremacia mineira. Por apenas um ponto, o piloto mineiro André Toffoli perdeu o título. Em dúvida de regularidade, a gente vai ganhando os pontos cada dia. No último dia eu saí de lá ganhando e acabei no último dia perdendo. O Independência Off-Road 99 vai ser uma prova de muita disputa. Uma briga que vai envolver pilotos de todo o país e especialmente os de Minas Gerais. Aliás, Minas é o estado recordista em número de participantes, com 212 pilotos. Tudo é difícil, né? A categoria é toda ela apertada. Todo mundo é concorrente, né? Então todo mundo tem chance. Principalmente esse ano, que são 4 dias de prova. Então eu acredito que é uma loteria, é muito difícil. Todas as emoções do Independência Off-Road 99 você vai conferir aqui no Ação Total. Os 400 pilotos que participam do Enduro da Independência já estão na estrada. A largada foi hoje cedo no Rio de Janeiro.
Esta é a prova de enduro mais tradicional da América Latina. Os pilotos de todo o país foram divididos em 7 categorias. Serão 4 dias de aventura para vencer os 850 quilômetros de trilhas ligando o Rio a Belo Horizonte. No fim da tarde, eles chegaram a Juiz de Fora, concluindo a primeira etapa do desafio. Neste domingo, os pilotos deixam Juiz de Fora às 6h30 da manhã, com destino a São João del Rei. Na segunda-feira, o trajeto é até Mariana. O Enduro da Independência termina ao meio-dia da próxima terça-feira, aqui na capital. Agora vamos acelerar. Pilotos de todo o país e até do exterior estão participando do Independência Off-Road, o enduro mais tradicional da América Latina. São mais de 800 quilômetros de trilhas, em meio a pedras e muita poeira. Esta mistura de homens e máquinas é adrenalina pura. 400 pilotos disputam o mais tradicional enduro da América Latina. Nas trilhas das Gerais, o Independência Off-Road repete o caminho do ouro, a estrada real. 800 quilômetros de pedras e poeira entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O nível de dificuldade da prova exige preparo físico dos pilotos e preparo químico dos motores. Algumas motos recebem uma mistura especial de gasolina de avião. Mas o principal combustível é mesmo a adrenalina. A adrenalina é total, né? É uma coisa assim inexplicável. O Independência Off-Road 99 tem sabor de revanche para os pilotos mineiros. Em 16 edições da prova, eles venceram 15 vezes. Mas no ano passado, o catarinense David Schrull levou a melhor. Para aumentar a rivalidade, é ele quem chega em primeiro na etapa Rio-Juiz de Fora. Os mineiros estão meio mordidos aí, estão vindo com a força total. Só que a gente vai tentar levar o bico daqui. Eu acredito que os mineiros são os favoritos para a prova, junto com os catarinenses. Eu acho que esse ano Minas leva. E, como se diz, a terra dos mineiros tem que dar mineiro, né? Os pilotos estão divididos em 7 categorias. Master, Júnior, Sênior, Over 40, Over 50, Pais e Filhos e Novatos. Nos 2 primeiros dias, muita gente ficou pelo caminho. Ontem à tarde, a caravana chegou à histórica São João del Rei. Hoje os pilotos deixam a cidade com destino a Mariana. Independência Off-Road termina amanhã, ao meio-dia, em Belo Horizonte. Ficar esperto, né? O que abriu a porteira aí por último acabou ficando um pouco para trás. Pois é, muito amigo, né, o companheiro, né? O cara abriu, ele foi embora. E com esse calor, secura do tempo e muita poeira, é um desafio realmente muito grande. É, muito cansativo e o nível está altíssimo, com a dificuldade também muito complicada nesse enduro. Vamos torcer para os mineiros. Pois lá. Por aqui, a turma da velocidade encarou um fim de semana de muito sol. A repórter Michele Pacheco está acompanhando o Independência Off-Road. O 17º Independência Off-Road é o último do milênio e bateu um recorde. São 400 pilotos de 10 estados. 212 mineiros lutam para aumentar o histórico invejável. 15 vitórias no maior enduro da América Latina. A primeira parada foi em Juiz de Fora. A aventura segue por trilhas históricas até São João del Rei, a segunda parada. Hoje, os pilotos têm mais desafios pela frente até Mariana. Agora vamos saltar com as motos das pistas para as trilhas de Minas. Os pilotos continuam rasgando o interior do estado no Enduro da Independência. Este ano, os mineiros que já venceram 15 das 16 provas disputadas querem dar o troco num catarinense que chegou na frente no ano passado. Esta mistura de homens e máquinas é adrenalina pura. 400 pilotos disputam o mais tradicional enduro da América Latina. Nas trilhas das Gerais, o Independência repete o caminho do ouro, a estrada real.
400 quilômetros de pedras e poeira entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O nível de dificuldade da prova exige preparo físico dos pilotos e preparo químico dos motores. Algumas motos recebem uma mistura especial de gasolina de avião, mas o principal combustível é mesmo a adrenalina. A adrenalina é total, né? É uma coisa assim inexplicável. O Independência 99 tem sabor de revanche para os pilotos mineiros. Em 16 edições da prova, eles venceram 15 vezes. Mas no ano passado, o catarinense David Schrull levou a melhor. Para aumentar a rivalidade, é ele quem chega em primeiro na etapa Rio Juiz de Fora. Os mineiros estão meio mordidos aí, estão vindo com a força total. Só que a gente vai tentar levar o bico aqui. Eu acredito que os mineiros são os favoritos para a prova, junto com os catarinenses. Eu acho que esse ano Minas leva. E, como se diz, a terra dos mineiros tem que dar mineiro, né? O Enduro da Independência deste milênio vem com uma novidade. Amanhã, cerca de 30 participantes saem de Mariana com destino a Belo Horizonte, pilotando máquinas importadas que pela primeira vez fazem parte da competição. O quadriciclo, como não podia deixar de ser, surgiu nos Estados Unidos, mais especificamente no estado da Califórnia, nos anos 80. É usado para passeios nas florestas e nas praias e também para caçadas. Pode chegar, se preparado, a 120 km por hora. No Brasil, vem sendo usado em competições off-road. Sobe em locais íngremes e montanhosos com facilidade. Alguns têm tração nas 4 rodas. Dadas as características físicas do Brasil, o quadriciclo, que parece uma moto de 4 rodas, vem se tornando um sucesso. E agora dá um salto decisivo. Mas não pense você que um quadriciclo é apenas uma moto adaptada. Longe disso. De moto aqui só tem um motor, que pode ser de 250 ou 500 cilindradas. Esta é a primeira vez que este veículo vai participar do Enduro da Independência. Os outros eventos já estão acontecendo com o quadriciclo, então nós resolvemos agregar isso ao Enduro da Independência. Faltam poucos quilômetros para ser conhecido o novo campeão do Enduro da Independência. Mas nem só de velocidade e tombos é contada a história desta competição. Por onde passam, os pilotos também reclamam do abandono de parte da história de Minas Gerais. Essa casa, que ainda guarda os traços do passado, sobreviventes ao vandalismo e ao abandono, as tropas comandadas por Tiradentes costumavam usar de pousada. Hoje, as tropas que passam por aqui são outras. A casa onde Tiradentes fazia as reuniões secretas e traçava os planos da Inconfidência Mineira voltou a ganhar importância no ano passado, quando o circuito do Enduro da Independência se reencontrou com o circuito do Ouro. A volta à Fazenda das Carreiras, 16 anos depois do primeiro Enduro, deixou os pilotos indignados com o descaso. Hoje em dia já não dá para acreditar que dá para deixar um patrimônio desse aí nessa situação, né? É incrível como que ela está depredada, né? O protesto deu certo. Em janeiro deste ano, a casa foi tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual e as obras de recuperação foram iniciadas. Mas pararam em março por falta de dinheiro. Só deu para reformar o telhado e a estrutura de madeira. O paulista Carlos Homero, que participou de todas as 17 provas do Enduro até hoje, lembra a primeira vez e a volta no ano passado. Ao reencontrar a casa, viu o que mudou. Eu chamo a judiação aí. Primeiro a Independência passou por aqui. Isso aqui estava bem mais conservado. Quem sabe, ano que vem, a vista seja melhor. O Enduro da Independência termina amanhã. As primeiras motos chegam a Belo Horizonte ao meio-dia.